Olá, bem-vindos. Meu nome é Raquel Muniz, eu sou médica endocrinologista e hoje eu vou ter o prazer de receber aqui a doutora Sara Ziotti, Olá, prazer, sejam bem-vindos. que é médica cardiologista, para a gente ter um bate-papo super importante e de interseção das nossas especialidades, que é o tratamento hipolipemiante para redução dos desfechos cardiovasculares. O nosso foco hoje é a associação de rosuvastatina com ezetimiba. Então, Raquel, esse é um tema importantíssimo. É um prazer falar sobre isso e sobre prevenção de doenças cardiovasculares. É muito importante todos os médicos saberem, e também o paciente, que o LDL está diretamente envolvido com o aparecimento da aterosclerose, que é a maior responsável pela ocorrência de desfechos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, AVC, obstrução arterial periférica. E cada tipo de paciente, ele vai ter uma meta, certo? Então, o paciente em prevenção primária, ele vai ter uma meta de LDL mais flexível, então, abaixo de 130 miligramas por decilitro. O paciente mais alto risco, muito alto risco, que já teve infarto agudo do miocárdio, ele vai ter uma meta mais agressiva, abaixo de 50 miligramas por decilitro. E isso é importante em qualquer idade. Em qualquer faixa etária, em qualquer sexo, independentemente da epidemiologia do paciente em si. Perfeito, Sara. Eu acho importante a gente explicar tudo isso para os pacientes também, explicar sobre essa relação entre o nível de LDL e o risco cardiovascular e explicar também sobre o efeito da redução na redução de desfechos cardiovasculares. E a gente pode falar isso também em termos numéricos. A gente tem dados de uma grande revisão de estudos clínicos que mostram que uma redução de 38,7 miligramas por decilitro do LDL é capaz de reduzir 22% na taxa de eventos cardiovasculares. Raquel, isso é muito impactante, né? O tratamento das dislipidemias, eu acho que foi um dos cenários que mais mudou a história da cardiologia nas últimas décadas, né? E é muito importante a gente seguir algumas metas preconizadas. Então, principalmente os pacientes que já têm uma doença aterosclerótica estabelecida, a gente tem que ter um tratamento mais agressivo e isso implica usar estatina de alta potência, que são a rosuvastatina na dose de 20 miligramas e 40 miligramas. Mas, infelizmente, um percentual dos pacientes não tolera essa dose, tem alguns efeitos de dores musculares e a gente teria que usar uma estatina de moderada ou baixa potência para manter a adesão ao tratamento. E aí que entra o ezetimibe, que você reduzindo a rosuvastatina para a dose de 10 miligramas e associando o ezetimibe 10 miligramas, então ficando uma terapia combinada em um comprimido só, isso facilitou a adesão, porque os pacientes toleram mais a medicação e aumentou o poder da estatina de moderada potência. Então, aumentou em 20% o potencial de redução de LDL. Então, transformou uma dose de 10 miligramas numa estatina de alta potência, essa terapia combinada. Bem interessante. A maioria dos dados que a gente tem sobre essa combinação são de estudos controlados. E aí, no nosso dia a dia, a gente tem vários interferentes, né? Pacientes que têm outras comorbidades, hipertensão, obesidade, que fazem outros tipos de tratamento, que têm diferentes adesões ao tratamento não medicamentoso, como dieta, atividade física. E aí, nesse sentido, estudos de mundo real seriam interessantes para a gente avaliar também a eficácia dessa combinação. O que você acha sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que quando uma medicação vai entrar no mercado, tem que ser estudos controlados, randomizados, cegados, né, para a gente ver a eficácia de fato da medicação. Agora, estudos de mundo real são muito importantes. Como você falou, assim, nesse contexto, né, principalmente esse perfil de paciente, não tolera muito adesão à dieta, à perda de peso, atividade física. E muitas vezes isso não está contemplado nos grandes trials. E estudos de mundo real fazem a diferença em relação a isso. Então, tem um estudo de 2022 que avaliou
a combinação de rosuvastatina 20 mg com ezetimibe 10 mg e rosuvastatina 10 mg com ezetimibe também 10 mg. Foi as duas combinações, né, tanto com dose maior e menor de estatina, foi bem tolerada, né, não teve grandes perdas de adesão à terapia. E houve mais da metade dos pacientes chegaram o alvo de terapia de LDL, com níveis de LDL abaixo de 70 mg por decilitro. Então, confirmando que foi uma boa adesão, com alta eficácia e baixos efeitos adversos. Perfeito. E aí, em relação à redução de eventos cardiovasculares, quais dados que a gente tem dessa combinação? Conta pra gente. Aí a gente já parte para os grandes trials, né? Então, o estudo RACING foi um estudo randomizado, controlado, e ele quis ver a não inferioridade dessa terapia combinada, né? Então, tinha um grupo rosuvastatina 20 mg isolada e um grupo rosuvastatina 10 mg com ezetimibe 10 mg. E o estudo mostrou ser não inferior à terapia combinada. Então, ambos tiveram a mesma taxa de desfecho e ambos reduziram o LDL de forma substancial, porém, o grupo que teve terapia combinada, rosuva mais ezetimibe, tolerou mais a medicação, teve uma menor taxa de descontinuação, o que é muito importante, né? Exatamente. Essa é uma das principais indicações que a gente tem para uso e associação do ezetimiba e reforça realmente esse uso em pacientes para prevenção secundária. Tem alguma outra informação que você tiraria desse estudo para gente? Então, a análise de subgrupo é um pouco complicado, né? Mas esse grande trial, depois foram publicados mais 2 estudos, aí separando pacientes de muito alto risco. Então, um dos estudos avaliou pacientes de alto e muito alto risco e o outro estudo avaliou idosos, que nenhum estudo contempla, basicamente, né? Sempre tem um baixo percentual de idosos. Então, foi uma análise de subgrupo de 75 anos ou mais. E os resultados foram similares. Então, teve uma grande redução de LDL, né? Teve uma redução substancial e também os pacientes tiveram mais tolerância à medicação, menos taxa de descontinuação e também efeitos adversos mínimos, corroborando com o que a gente já imaginava do primeiro trial. Nesse estudo também, no RACING, Raquel, foi muito interessante, eu estava me lembrando aqui agora, que nos pacientes que teve a gente sempre tem medo, né, de usar a estatina em alta potência e piorar o perfil glicêmico. E nesse estudo teve uma menor taxa, né, com o grupo terapia combinada, de diabetes de início recente. Você não queria falar um pouquinho sobre esse grupo de pacientes diabéticos e síndrome metabólica? Sim, perfeito, vamos lá. Então, em pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem realmente o risco cardiovascular aumentado em 2 a 4 vezes em relação a pacientes sem diabetes. E aí tem um conceito que é muito importante para a gente entender isso, entender o porquê, que é o de dislipidemia heterogênica, que é um conjunto de hipertrigliceridemia, HDL baixo e um predomínio de partículas pequenas e densas de LDL colesterol. Na prática, a gente vê isso muito frequente nos pacientes com diabetes, com síndrome metabólica. Isso está principalmente relacionado à resistência à insulina. E aí tem alguns mecanismos que explicam essa fisiopatologia. E aí eu vou também agora explicar dois desses mecanismos para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que acontece nessa prática dessas alterações. Então, em primeiro lugar, a resistência à insulina, ela inibe a hidrólise de partículas que são ricas em triglicerídeos, como o VLDL, por exemplo. Então, você acaba tendo aí o surgimento da hipertrigliceridemia nesse contexto de resistência à insulina. E um segundo ponto é que a gente sabe que o VLDL ele vai dar origem ao LDL. E a gente tem uma prevalência muito grande nesses pacientes de um acúmulo hepático de gordura. E aí o fígado acaba produzindo um VLDL mais denso, que vai dar origem também a um LDL menor e mais denso. Para fechar esse
esse sistema que aumenta o risco cardiovascular, a gente precisa entender que nesse contexto também de resistência à insulina, obesidade, hipertensão, condições que são associadas, né, existe um processo inflamatório que aumenta a permeabilidade do endotélio. E aí a gente tem uma permeabilidade endotelial aumentada, um LDL menor e mais denso que vai ter uma capacidade maior de passar por essa barreira para o espaço subendotelial. E aí, além disso, esse LDL, que é formado dessa forma, ele acaba sendo mais heterogênico, ele tem uma capacidade maior de inflamação e de agregação que atua nessa placa, corroborando, então, com esse aumento do risco de eventos cardiovasculares nesse grupo. Realmente o paciente diabético, ele é uma população de muito maior risco que as outras pessoas, né, em relação a doenças cardiovasculares. E o paciente também que não é diabético, mas já tem a síndrome metabólica, eles são de muito maior gravidade, né? Por esse contexto heterogênico que você acabou de explicar brilhantemente para a gente. E nesse contexto, né, o que trouxe o ezetimibe assim, em voga, né, para as discussões foi o estudo Improve-It. Ele incluiu pacientes diabéticos e não diabéticos, mas ele teve um efeito interessante na população diabética, né? Sim, perfeito. Então, o Improve-It foi um estudo que realmente avaliou, então, esses dois grupos, e foram pacientes que tinham um histórico de internação nos últimos 10 dias por doença coronariana aguda, e aí o estudo ele viu tanto a combinação de ezetimiba com estatina e a estatina com placebo. E aí mostrou no grupo de pacientes com diabetes, uma redução, um impacto maior, com uma redução de eventos de 5,5% na taxa de desfecho primário no grupo de ezetimiba com simvastatina. Esse desfecho primário foi morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, internação por angina estável, revascularização coronariana e também AVC não fatal. E aí, o resultado foi que pacientes do grupo estatina e ezetimiba tiveram uma redução de 45,5% nesse desfecho, enquanto que pacientes do grupo estatina com placebo tiveram uma redução de 40%. Além disso, de interessante desse estudo é que no grupo da combinação com o ezetimiba, a gente teve uma redução de 24% na taxa de infarto agudo do miocárdio e 39% na taxa de AVC. Não, é muito impressionante. Esse estudo tem que ser sempre relembrado, né? E agora, assim, eu queria, continuando nesse tema, né, resistência à insulina, diabetes, eu queria falar de um estudo recentíssimo que saiu esse ano, que aí agora, bem diferente dos outros, né, usou rosuvastatina em dose baixa, na dose de 5 miligramas. Então, só que agora não quis ver desfechos, ele quis ver resistência insulínica e inflamação vascular, né, porque a gente sabe que a aterosclerose é uma doença inflamatória das artérias, né? Então, um grupo, rosuvastatina 5 miligramas e no outro grupo, rosuvastatina 5 miligramas mais ezetimibe, a terapia combinada. E nesse estudo, né, mais da metade dos pacientes, né, tiveram, do grupo terapia combinada, tiveram uma redução drástica, né, do LDL colesterol. E uma questão importante é que, assim, globalmente, não teve diferença estatística em relação à resistência à insulina e à inflamação. Porém, o grupo que teve redução de mais de 50% do LDL, que foi mais no grupo terapia combinada, ele teve diminuição da resistência à insulina pela avaliação do ROMA-IR e também ele teve redução da inflamação que foi avaliada pela dosagem da proteína antioxidante PRDX4. Então, isso é muito interessante. O estudo ele não mudou nada na nossa terapêutica, mas ele traz essa ideia, né? Ele sugere a hipótese de que a terapia combinada também pode ser uma forma da gente diminuir resistência insulínica e inflamação. Isso é muito interessante. Mais importante ainda porque a gente sempre teve medo de piorar o perfil glicêmico, né? Então, Raquel, vamos fazer um super resumão aí para os nossos ouvintes e com os principais tópicos desse bate-papo.
Sim, perfeito. Eu vou aproveitar para destacar 2 pontos de diferentes diretrizes sobre risco cardiovascular em pacientes com diabetes. Então, da diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, eu destaco a necessidade de olhar para o paciente como um todo. Então, além de reduzir o colesterol, a gente precisa priorizar medicações tanto para o diabetes quanto para a obesidade, que também vão atuar nessa redução de risco cardiovascular. E da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu destaco a necessidade da gente avaliar esses pacientes também de uma forma diferente. Então, a gente não tem uma calculadora específica para pacientes com diabetes aqui no Brasil, mas a gente tem essa indicação, então, de alguns critérios que a gente usa para estratificar o paciente e decidir qual vai ser o melhor tratamento para ele. Não, e nesse sentido, é total importante, né, de separarmos em grupos, né, os pacientes em alto e baixo risco para proporcionar a melhor terapêutica. E do ponto de vista cardiovascular em si, do ponto de vista dos cardiologistas, o LDL é o alvo. É lógico que todas as outras partes do metabolismo importam, né? Mas a gente tem que ter esse foco de que reduzir o LDL é o alvo principal. Ele é o principal líder aí da aterogênese. Então, reduzir o LDL para pacientes não graves em prevenção primária com maior flexibilidade e para os pacientes de muito alto risco de uma forma mais agressiva. A gente já tem, assim, diversos trials com outras medicações, não só com terapia combinada, com inibidor de PCSK9, com inclisiran, com estatina sozinha, e todos eles vêm para o mesmo resultado, que a redução de risco cardiovascular é proporcional à redução do LDL. Então, ele tem que ser o nosso foco. Se você quiser se aprofundar sobre esse ou outros assuntos, acompanhe nossos textos no portal e também siga nossos canais no Spotify e no Instagram. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada, Raquel, por esse bate-papo. Obrigada, Sara.